Richard Rios pode estar de saída do Super Mundial, mas antes da gente falar desse vídeo, das 4 opções lá, mais 2 jogadores que eu vejo que o Palmeiras deveria ir atrás, eu quero que você deixe o like no vídeo, cara. Deixa o like nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Falta menos de 100 pessoas pra gente bater 82 mil inscritos aqui no canal. Então, manda para aquele seu amigo palmeirense, manda naquele seu grupo de palmeirense, ative as notificações. Logo, logo vão abrir clube de membros para os membros participarem da lives com a gente. Então é isso, gente. Ajudem o jornalismo Alverde a cada vez mais ficar mais forte e trazer conteúdos ainda melhor para vocês. Então é isso. Olha, esse vídeo aqui são 4 opções que estão em fim de contrato, que o contrato vai terminar no dia 30/6, antes do Super Mundial ali, basicamente, né, que já podem chegar para vestir o time no Super Mundial. Então, seguinte, cara, esse vídeo é esse. Richard Rios saindo ou não saindo, né? É uma deficiência que eu entendi no Palmeiras. Richard Rios saindo ou não saindo, eu entendo que o Palmeiras precisa ir atrás de mais um jogador para fazer uma sombra para o Lucas Evangelista e, é claro, fazer uma sombra para o Richard Rios se ficar de fato. A gente simplesmente temos que esperar isso. Se ele vai sair ou se ele vai ficar, mas bem provavelmente Richard Rios sairá depois do Super Mundial, né? Parece que é um combinado que o Palmeiras fez com o jogador e até mesmo com o Piquerez, que a gente vai falar de Joaquim Piquerez em outro vídeo também. Mas olha, as opções são as seguintes, tá? Primeiro eu vou falar dos caras que eu ficaria de olho. Obviamente, eu ficaria de olho no Danilo, Nottingham Forest, ex-Palmeiras, né? 24 anos de idade, um volante espetacular, vem de lesão, já conhece o Palmeiras, já conhece o Abel, já conhece o torcedor. Seria uma das minhas primeiras opções, sem dúvida nenhuma, a nossa cria Danilo. Agora, o outro também é aqui do futebol brasileiro também, Matias Villaçante do Grêmio. Eu iria atrás desses dois jogadores. Esses dois jogadores não estão em fim de contrato, tá? Palmeiras teria que ir lá e pagar uma grana em cima desses dois jogadores. Agora já falando para outros dois jogadores, e agora eu vou falar em ordem, tá? O que eu preferiria. Muitos não conhecem, muitos não vão saber quem é, mas eu traria o Sarran Arambat. Jogador marroquino que fez uma Copa, a verdade, fez duas Copas, né? A Copa de 22 e a Copa de 18, espetacular o Amrabat. Foi muito bem na de 18, foi espetacularmente bem na de 22 e foi contratado pelo Manchester United, não vingou muito no United, não teve muito espaço, agora está no Fenerbahçe e, cara, muito inteligente, um cara de muita pegada, de muito ritmo, de muita intensidade. Na Copa de 2022 agora, cara, o United foi atrás dele porque era muita intensidade, muito ritmo, era o motorzinho da seleção marroquina, o Arambat. Então, um jogador de muita qualidade, 28 anos, tem 1,83 m de altura, uma altura boa para um segundo volante ali, um cara que me agradaria demais no Palmeiras. É um marroquino, é difícil, mas é um vídeo de sugestão. A gente está tirando o titular da seleção colombiana, a gente tem que trazer um titular de alguma seleção no mundo. Então o Arambat é uma opção muito boa, esse marroquino, muito bom de bola, com passagens por Fiorentina, Manchester United e agora atualmente está no Fenerbahçe da Turquia. Então o Arambat é um jogador que me agradaria demais e seria a minha primeira opção. O Arambat seria o cara para o Palmeiras e para substituir Richard Rios. Até se bobear, botaria Richard Rios no banco, viu? Muito bom de bola esse marroquino, tá? Muito bom de bola, gosto demais. Cara, agora o segundo é um nome meio polêmico, um nome meio complicado, né? Porque eu estou falando de Calvin Phillips, inglês, ex-Leeds, ex-Manchester City, né? De 29 anos de idade, Calvin Phillips fez uma temporada primorosa pelo Leeds temporadas atrás, acho que entre 21 e 22. Foi contratado pelo Manchester City, não vingou muito no City, rodou alguns clubes ali, foi até pro West Ham, rodou alguns clubes grandes ali da Inglaterra e hoje tá no Ipswich Town, que também está em fim de contrato. Calvin Phillips, um cara de lançamento, um cara de qualidade, um cara que pensa diferente o jogo. Calvin Phillips seria um cara que eu iria muito atrás, tá? Ele não tem tanta intensidade quanto tem o Arambat, mas ele tem a técnica. Tem a técnica apurada. Não é à toa que Pepe Guardiola foi atrás do cara, né? Puxou ele do Leeds para o seu time e trouxe para o Manchester City. Então,
o Calvin Phillips seria um cara interessante para o Palmeiras ficar de olho, né? E eu tô trazendo esses nomes diferentes, tá, pessoal? Porque volante e segundo volante não é uma opção fácil no mercado, tá? Palmeiras foi lá na Dinamarca buscar o Emiliano Martinez, né? Eu tô trazendo nomes das grandes ligas europeias, nomes que eu conheço e tem o meu selinho de aprovado que tem qualidade, entende? Então não adianta eu ir lá na Ásia buscar um meio-campista. Não, eu tô trazendo nomes que eu conheço e que provavelmente quem acompanha muito futebol também conhece. Então, são nomes acessíveis, tá? Em fim de contrato, o Palmeiras pode chegar lá e contratar. Tá? O meu terceiro nome, né? O Calvin Phillips, só para quem não pegou, tá 29 anos, ele tem 1,78 m de altura, uma estatura muito boa para um meio-campista, né? Agora a minha terceira opção dessa, né, desses jogadores sem contratos é Leander Dendoncker. Né, quem acompanha a Premier League sabe que é um jogador que já passou por muitos clubes da Premier League, principalmente o Wolverhampton. É um belga de 30 anos de idade, 1,88 m de altura. É um cara que é seguro, tem uma boa qualidade de passe, é um jogador que chega muito bem lá na frente, recompõe muito bem atrás também. Um jogador com a cara do Abel Ferreira, jogador de seleção belga, né? Um dos caras do meio de campo ali junto com o Yuri Tielemans, que poderia ser um nome espetacular para vir para o lugar do Richard Rios, mas o valor de mercado é muito alto e o time que ele tá atualmente também não liberaria tão simples. Mas o Leandro Dendoncker seria um cara interessante, tá no Anderlecht da Bélgica, em fim de contrato, e o Palmeiras poderia ir atrás do Dendoncker, tá? Não é um nome que me agrada totalmente, tá? Acho que o Dendoncker eu coloquei ele na frente do meu próximo por um detalhe mas é um jogador que eu gosto muito, jogador conhecido, jogador que poderia agregar muito aqui no Palmeiras e poderia sobrar aqui no futebol brasileiro, o Dendoncker, tá? Então, é um jogador que eu gosto bastante, mas está atrás de Arambate, está atrás de Calvin Phillips e estaria atrás de Arthur Melo, que é a minha quarta opção, porque o Arthur tem muita mais qualidade, já conhece o futebol brasileiro, é um jogador brasileiro que teria e seria mais acessível para o Palmeiras contratar o Arthur Melo, então o Palmeiras poderia ir atrás, só que o Arthur Melo ele não está em fim de contrato com o seu clube, ele está em fim de empréstimo. O Arthur está sendo emprestado da Juventus da Itália para o Girona e o empréstimo dele acaba nesse próximo mês agora que vai vir, no mês 6. Então, o Arthur vai voltar para a Juventus, provavelmente a Juventus não vai querer e vai reemprestá-lo ou vai vender para algum clube. Então, o Arthur só não está na frente do Dendoncker porque ele não está em fim de contrato com o seu clube, mas está em fim de empréstimo. Quando voltar, vai ser reemprestado ou a Juventus vai vender porque já pretendem não ficar com o jogador. Então, o Arthur Melo, que tem 28 anos de idade, 1,72 m de altura, um cara que já conhece futebol brasileiro, acho extremamente válido para vir brigar por posição com o Richard Rios e vir brigar posição com o Lucas Evangelista. Fiz esse vídeo aqui porque me preocupou muito, viu? O Richard Rios quase se machuca ontem lá em Barueri, né? Uma hora ele deu uma esticada de perna ali meio esquisita, falei, vixe, machucou o Rios ali, então fiquei preocupado. O Lucas Evangelista, por mais que é um bom jogador, por mais que foi uma boa contratação do Palmeiras, ele não supre todas as carências que tem o Palmeiras quando o Richard Rios não tá, né? O Lucas Evangelista é um cara de muita qualidade, mas o Rios tem muita personalidade, pega a bola, vai para cima, dribla, é diferente. Então acho que o Palmeiras precisa trazer um cara para ajudar o Evangelista nessa posição, se o Richard Rios depois do Mundial sair para um time europeu, para outro time no mundo. Então, Palmeiras tem que ficar atento no mercado, Palmeiras tem que ficar de olho em todas as possibilidades. Falando agora dos 6 nomes que eu citei aqui, né? A minha primeira opção, sem sombra de dúvida nenhuma, seria o Danilo. A minha segunda opção seria o Arambate, do Fenerbahçe, que eu falei, tá sem contrato, é só contratar. A minha terceira opção seria o Vila Sante. A minha quarta opção seria o Calvin Phillips. A quinta, o Arthur Melo. E a sexta, o Leandro Dendoncker. Então, esses jogadores seriam meus caras. Mas o primeiro, sem sombra de dúvida nenhuma, seria o Danilo ou o Arambate. Eu ficaria de olho nesses dois caras ali. Arambate sem contrato, Danilo, Palmeiras teria que fazer um grande investimento para trazer a cria de volta. Então é isso, cara. O que você achou desses nomes aí? Deixa aí nos comentários aí o que você achou, o que você achou desse vídeo aqui. Como eu falei, logo logo vou trazer para laterais também, né? Que eu tenho uma exclusiva do pai do Piquerez falando que o Piquerez só vai depois do Mundial, né? Então, Mundial mínimo, né? O que ele fala para mim na live que eu fiz que ele participou. Então, vou trazer nomes também para substituir Joaquim Piquerez ou para compor o elenco do Palmeiras. E aí, torcedor, o que você achou desse vídeo? Deixa aí nos comentários qual nome você quer no Palmeiras. Se você tiver
sugestões de nomes também, tô atualizando os meus volantes pra gente debater mais sobre esses nomes. Vou estar em live de segunda a sexta, então vou falar desses nomes. Já atualizei a lista de goleiros também, a de volante agora, vou atualizar a de ponta e é isso. Então você que chegou até o final do vídeo, muito obrigado a você que assistiu o vídeo inteiro, muito obrigado a você que deixou o like nesse vídeo, se inscreveu no canal, ativou as notificações e é isso, cara, ajuda demais a gente aqui do Jornalismo Alverde, a sua inscrição e principalmente o seu like. Não sei se vai aparecer o botão de hypar aí, mas se você puder hypar esse vídeo também, ajuda demais a gente, fechou? É isso, tamo junto, é nóis e avante palestra. Valeu, tropa, é nóis!